Questão de número 27. Olha o probleminha que o IFRJ colocou aos candidatos nessa questão de número 27. Numa suposta turma do nono ano do ensino fundamental, o professor de matemática pediu para os alunos e alunas realizarem uma pesquisa entre seus amigos e familiares, solicitando que eles respondessem as perguntas abaixo. A pergunta eram duas perguntas, na verdade, né? Você torce para um time brasileiro de futebol? Aí o aluno tinha que responder sim ou não. Pergunta 2. Você torce para um time estrangeiro de futebol? O aluno também tinha que responder sim ou não. O professor recolheu as respostas e apresentou os seguintes resultados para a turma. 138 pessoas responderam à pesquisa, 90 pessoas torcem por um time brasileiro de futebol, 45 pessoas torcem por um time estrangeiro de futebol, 33 pessoas não torcem para time algum, tá bom? Então, 33 pessoas não torcem para time algum, nem brasileiro, nem time estrangeiro. Com base nos resultados apresentados, o número de pessoas que torcem ao mesmo tempo para um time brasileiro de futebol e para um time estrangeiro de futebol é quanto? Então, pessoal, um probleminha clássico de conjunto. Você que é aluno de nono ano ou aluno de primeiro ano, que talvez não tenha tanta experiência com esse tipo de problema, pode acreditar, esse tipo de problema aqui, ele aparece muito em provas de concurso público, pessoal. Esse problema é um problema de conjuntos, é um probleminha que a gente consegue resolver por um método chamado diagrama de Venn. Todos esses resultados aqui da pesquisa do professor, nós vamos apresentá-los na forma de diagrama de Venn, na forma de conjunto, tá bom, pessoal? Então, nós vamos fazer o seguinte desenho, vou fazer aqui embaixo para você. Eu acho que dá espaço para fazer aqui, né? Então, aqui nós vamos colocar, ó, uma região onde nós vamos ter todas as pessoas que responderam que torcem para o time brasileiro de futebol. Vou colocar aqui, ó, conjunto B. E aqui uma região onde todas as pessoas que responderam que torcem para um time estrangeiro de futebol, vou chamar de conjunto E. E tudo que está aqui, ó, dentro dessa outra região maior aqui, são as pessoas que responderam a tal pesquisa. E assim, a dinâmica, a prática para resolver esse tipo de questão aí, tá bom, pessoal? Agora é o seguinte, nós vamos distribuir as quantidades do problema aqui dentro. Observe que a pergunta foi o número de pessoas que torcem ao mesmo tempo para um time brasileiro de futebol e para um time estrangeiro de futebol. Ou seja, o problema perguntou a interseção, ou seja, quantas pessoas vão entrar aqui, ó, tá bom? Qual o número de pessoas que vão entrar nessa região aqui? Essa região aqui é onde nós temos a interseção dos dois conjuntos, é a quantidade de pessoas que responderam que gostam, que torcem para os dois times de futebol, estrangeiro e um brasileiro, tá bom? Então, nós vamos colocar essa quantidade aqui como uma quantidade X, que foi exatamente o que o problema perguntou. Agora é o seguinte, o problema falou que 90 pessoas torcem por um time brasileiro de futebol. Então, aqui nessa região, nós vamos representar por 90 menos X. Por que, Luiz Antônio? Bom, 90 é o total de pessoas que torcem para o time brasileiro, mas nós temos X pessoas que torcem para um time estrangeiro também. Então aqui nós temos que subtrair essas quantidades, ou seja, 90 menos X pessoas é a quantidade que torce apenas para um time brasileiro de futebol. O problema também falou que 45 pessoas torcem para um time estrangeiro de futebol. Tá bom? Só que dessas 45 pessoas, nós já temos aqui na nossa figura X pessoas que torcem também para um time brasileiro. Logo, nós vamos subtrair, ó, 45 menos X, tá bom? É o total de pessoas, de alunos que responderam
torcer apenas para um time estrangeiro de futebol. A dinâmica é essa mesmo, pessoal. A gente vai subtraindo a interseção. Importante destacar também que nós temos uma quantidade que não torce para time algum, 33 pessoas. Bom, esses 33 alunos eles vão entrar aqui ó, na região externa, tá bom? Por quê? São alunos da turma, são alunos que fazem parte da pesquisa. Porém, esses 33 elementos não pertencem ao conjunto B e não pertencem ao conjunto E. Sabemos também que 138 pessoas responderam à pesquisa. Então, aqui fora nós temos um total ó, de 138 alunos. Agora, olha que interessante. Somando todas essas quantidades, alunos que torcem apenas para o time brasileiro de futebol, alunos que torcem apenas para um time estrangeiro de futebol, alunos que torcem para os dois, um time brasileiro e um time estrangeiro, mais os 33 alunos, tem que totalizar 138 pessoas. Então, nós vamos equacionar o nosso problema agora. Nós vamos escrever a seguinte equação. Vou escrever esse espacinho aqui em cima. Ó. 90 menos x, somado com x, somado com 45 menos x, somados com 33, tem que totalizar 138, pessoal. Então, aqui nós vamos encontrar a resposta do nosso problema. É claro que esses dois termos aqui, ó, menos x e mais x, são simétricos, tá bom? Nós vamos cancelar. Então, nós vamos ficar com 168 menos x no nosso primeiro membro e do outro lado, 138. Repetindo para você, aqui eu somei esse 90 com esse 45 e esse 33, obtive o 168, tá bom? E esse menos x, ele já estava aqui, ó, menos x. E agora, o que nós vamos fazer, como é uma equação do primeiro grau, né? Você pode adotar a seguinte regrinha, quem tem x para um lado, quem não tem x para o outro, tá bom? Esse x vai aparecer lá no segundo membro, do outro lado da igualdade positivo, e esse 138 vai aparecer aqui negativo. Continuando aqui, ó, o valor de x é a diferença, 168 menos 138, 30 alunos. Então, foi a quantidade de alunos que respondeu que torce ao mesmo tempo para um time brasileiro de futebol e um time estrangeiro de futebol. Encontramos aqui a nossa resposta, a letra B. O que é que você achou dessa questão? Você achou fácil? Você achou difícil? Deixa nos comentários aqui embaixo. Você fez a prova do IFRJ? Você vai fazer a próxima edição? Eu quero conhecer você. Deixa aí, fala pra gente.